bem no ápice do dente, tá? E as células, nós temos diversos tipos de células no ligamento periodontal. Agora, uma coisa, gente, importante. O ligamento periodontal, ela possui células mesenquimais indiferenciadas. E à medida que partes do periodonto necessitem de um grupo de células, essas células mesenquimais indiferenciadas se diferenciam em fibroblasto, que é do tecido conjuntivo, osteoblasto, que é do osso, cementoblasto, que é do cemento, e osteoclasto, que é a célula de reabsorção do osso alveolar. Além disso, ela pode se diferenciar em células nervosas. Além disso, ela possui células nervosas e ainda algumas células que podem se diferenciar em células epiteliais, tá? Então, o ligamento periodontal é um pequeno local com bastante trabalho, tá? Muitas fibras, muitas células. E aí, ó, cada tipo de fibra, ela possui uma característica específica. Eu vou só passar aqui para vocês rapidamente, porque não vem muito ao caso aqui, né? Então, as fibras da crista, que são as fibras mais superiores, mais coronais, ela tem um direcionamento oblíquo, tá? Ela vai do cemento supraósseo até a crista óssea, né? Margeia o epitélio juncional, e uma das principais funções das fibras do ligamento periodontal da crista é prevenir a extrusão do dente. Então, o dente está querendo o tempo todo extruir. Quem mantém o dente no seu alvéolo? As fibras da crista, tá? E essas fibras têm uma certa resistência ao movimento lateral do dente. Ou seja, se o dente for pressionado para um lado, quem faz a contraforça do outro lado são as fibras da crista. Outras fibras horizontais, né? As fibras horizontais, como o nome está dizendo, elas fazem um ângulo reto com o longo eixo do dente, né? Está presente no primeiro terço cervical infraósseo da raiz, tem resistência ao movimento de torção, né? E faz a transição das fibras da crista para as fibras apicais, as fibras horizontais. As fibras oblíquas é o maior grupo. Ela está presente, né, do terço médio do dente até quase o ápice, numa direção oblíqua ao dente. É ela que promove a resistência ao movimento mastigatório, né, e converte o estresse mastigatório em tensão óssea. Essa fibra, ela tem uma função primordial no dente. Pessoal, vamos supor que você tem uma força mastigatória, um trauma tão grande. A minha internet está um pouco instável, viu, gente? Vamos supor que a gente tem uma força mastigatória tão grande que na hora que um trauma, por exemplo, e que essas fibras oblíquas se rompam, vão se romper. Quando essa fibra oblíqua se romper, esse dente vai intruir no alvéolo e o dente vai tocar no osso. O que pode acontecer aí? Se você não intervir como dentista, se esse dente toca no osso por destruição das fibras do ligamento periodontal. Reabsorção. Só? Reabsorção de quê? Tecido ósseo. Só do osso? Só isso? Depende do trauma, né, Marcílio? Não, um trauma Mas que rompa no momento que você comprime as fibras quando o tecido ósseo, você provoca uma reabsorção de um lado e a posição do lado contrário. Se a gente for falar de ortodontia. Isso é uma das coisas que pode acontecer. O que eu falei foi um trauma muito grande que rompa as fibras e esse dente encosta no osso. Você está falando de uma necrose, uma criação de uma região hialina, então. Pode acontecer isso. Se você criar uma reabsorção, uma região hialina, você pode ter tanto reabsorção óssea, quanto provocar uma reabsorção dentária idiopática, que o pessoal fala, mas uma reabsorção externa. Isso. Então peraí. Num trauma desse, a gente pode ter reabsorção óssea,
reabsorção externa, né? E ou Retração gengival, se for no ápice. Anquilose dentária. Ah, tá. Tá? Anquilose. Então, são 3 coisas que podem acontecer quando você tem o contato osso-implante, ou perdão, osso-dente, tá? E, obviamente, se esse dente não é reposicionado, né? Então, assim, o ligamento, ele tem uma função primordial nessas características, tá? É claro que para isso precisa ser um trauma muito violento, né? Ou então um quilo de força no tratamento periodontal, né? Para trazer um dente. Aí você pode ter problemas sérios de reabsorção óssea, reabsorção externa ou, no caso de um trauma, como eu falei, anquilose dentária. Tá bom? E por, não, que já foi. E por fim, as fibras apicais, tá? Que são as fibras que formam o plexo apical. As fibras, as fibras apicais, elas estão presentes apenas em dentes, perdão, com ápices completamente formados, óbvio, né? E é ela que permite um amortecimento no movimento de intrusão, tá certo? Então, observe, gente, que cada fibra tem uma função específica, né? E como ela é importante para a manutenção da saúde periodontal e dentária, tá bom? A gente ainda tem as fibras interradiculares, né, que vão de uma raiz a outra, e também está ligada à resistência em torções e trações. Fibras transeptais, a gente já viu. Bom, e no frigir dos ovos, quais são as funções do ligamento periodontal? Ela tem uma função física, né, porque ela protege nervo, vaso, protege célula, né, transmite força oclusal ao osso, a gente já viu isso, insere o dente no osso, tá? Mantém a integridade do relacionamento entre o dente e a gengiva e resiste ao impacto oclusal, que na verdade tem a ver com tudo aquilo que a gente falou nas fibras do ligamento periodontal. Tá? Aqui é a transmissão das forças oclusais. Tá? Função formativa e de remodelação. Produz e remove colágeno. O ligamento periodontal, por possuir células como osteoclastos, por exemplo, ela pode produzir células que promovam reabsorções ósseas e ou do cemento, né? Permite a renovação dos componentes da matriz e também, por ser formado por células mesenquimais indiferenciadas, suas células podem se diferenciar em qualquer uma daquelas que eu falei, cementoblasto, osteoblasto, osteoclasto, fibroblasto, células epiteliais, a depender da demanda funcional do órgão dentário e do periodonto. Ok? Função sensorial e nutritiva, já que o ligamento periodontal possui nervos e vasos, então a gente vai ter uma função sensorial e nutritiva. E aí eu faço uma pergunta para vocês. A gente já viu que o osso é que faz a dissipação da carga mastigatória no implante. E a sensibilidade do implante? Porque se você, por exemplo, tiver 2 protocolos, superior e inferior, e você pegar um fio de cabelo e colocar e morder, você sente. Com implante. Só que implante não tem ligamento periodontal. Quem é que faz essa função sensorial no implante se não temos ligamento periodontal? Alguém arrisca? Ninguém? Tecido ósseo. Pronto, valeu. Só que eu sumi aqui, cadê? Aqui. Então, assim, o organismo tem essa grande capacidade de adaptação, tá? E já que a gente não tem ligamento periodontal, não tem cemento, quem vai fazer toda a capacidade adaptativa é o osso alveolar, tá bom? Então, no implante é muito simples. Todas as funções do ligamento periodontal e do osso alveolar, quem vai fazer no implante é o osso alveolar. E a gengiva serve para quê? Para proteger todo o sistema. Simples assim, tá bom?
portanto, para o implante a gente só tem periodonto de proteção. No implante? É, Primeiro, no implante a gente não tem periodonto, tá? A gente tem periimplante. tá, perimplante de proteção. A Já que gente, a gente não tem de sustentação. de sustentação, a gente só tem o osso, Ah, sim. né? Tá. Isso, a gente só tem o osso. Ok? Beleza, então, Catalina, tá me ouvindo? Vamos lá para o cemento. O cemento é um tecido que ele está presente, ele está grudado no dente, mas ele não faz parte do dente. O cemento faz parte do periodonto, tá bom? Então é um tecido calcificado. E aí, gente, aqui só um parêntese. Ele é um tecido calcificado, mas ele é um dos tecidos mais moles, dos calcificados, dentina, cemento, esmalte, osso, dentina, cemento, esmalte. Ele é um dos mais moles. No tratamento periodontal, é fundamental, por exemplo, no tratamento periodontal, é fundamental, por exemplo, que você, após a raspagem, faça o alisamento do cemento, certo? E você consegue fazer isso com cureta, né? É um tecido altamente especializado que recobre a superfície da raiz do dente, né? Um pouco amarelado, e eventualmente algumas porções das coroas. Cemento não contém vaso, não contém nervo, não sofre remodelação e reabsorção fisiológica, tá? Como, por exemplo, o osso, né? De remodelar, reabsorver. Mas, diferentemente do osso, ele sofre deposição contínua ao longo da vida, tá? Espera aí que mais um quem tá. Então, sofre deposição contínua ao longo da vida, né? E a gente tem a principal função do cemento radicular que é fazer a ligação do dente, tá? Com o osso alveolar através das fibras do ligamento periodontal. Das fibras. Boa noite para quem chegou aí. As fibras do ligamento periodontal, tá bom? Então, o cemento radicular, 65% é hidroxiapatita, possui fibras colágenas, tá? Que a gente vai ver quais são. E qual é a função principal? Inserir as fibras do ligamento periodontal, aquelas que a gente já estudou, no cemento. Essas fibras, gente, elas têm, vou até adiantar aqui, elas têm um nome específico, que eu não falei lá, estou falando aqui, chamado fibras de Sharpey. As fibras de Sharpey são fibras que saem do osso alveolar, tá, ao cemento, né, que nada mais são de que as fibras do ligamento periodontal, chamado de fibras de Sharpey. Hoje eu vi na internet também, eu estava estudando, aí hoje eu vi na internet que ele repara os danos da superfície celular também. Da superfície do dente? Sim. Sim, sim. A fibra de Sharpey, você está falando? É porque, na verdade, o que acontece? A fibra de Sharpey, bom, se eu estiver errado, até pode me corrigir. Mas, assim, até onde eu sei, a fibra ela é colágena. Ela não tem poder de reparo. Quem faz isso é o ligamento periodontal, são os componentes do ligamento periodontal da qual a fibra está inserida. Entendeu? Porque assim, quem faz reparo é célula. E a fibra é uma molécula, é uma proteína. Tá? A fibra de Sharpey, ela é condutora. Isso. Sim, mas ela é uma proteína. É uma fibra. Não, ela é uma proteína, mas ela serve como condutora celular para reparo. Ah, sim, certo, certo. Mas não é ela que faz o reparo. Não é ela não, ela só conduz. Isso, não é ela, porque quem faz reparo ou quem reabsorve é célula, tá? Então aí a gente, que no caso aí seria o cementoclasto e o cementoblasto. Ok. Tá bom? Então assim, o cemento radicular é dividido em dois tipos, o cemento primário ou acelular, né? Que ele é formado à medida que a raiz vai sendo formada, e o cemento secundário ou celular, que forma-se após a erupção do dente, né? É aquela a posição fisiológica que acontece ao longo da vida. Então, a primeira camada do cemento não tem célula,
e é formada junto com a raiz do dente. E a segunda camada do cemento é celular, formada em resposta às demandas, né, funcionais. E no cemento, essa célula, a gente tem dois tipos. O cementoblasto, que tem a capacidade de formar cemento, tá? Para poder fazer essa posição, e o cementócito. E o cementoclássico, que tem função de, eventualmente, fazer alguma reabsorção. Pessoal, só um detalhe. Vamos lá. Olha essa figura aqui, por favor. Se aqui eu tenho cemento acelular, isso quer dizer que aqui eu vou ter o quê? O dente, certo? A dentina. Porque o cemento acelular está próximo à dentina, né? Porque ele é formado com a raiz do dente. Então, tudo isso aqui é cemento celular ou secundário. Então, aí eu pergunto a vocês. A partir do momento que a célula vai formando cemento e ela é englobada pelo cemento, ela recebe o nome de cementócito. Então, o cementócito é o cementoblasto englobado pelo cemento. Tá? Vocês estão vendo que aqui tem um monte de célulazinha, tudo encostadinho uma na outra aqui embaixo? Ó? Que células são essas? Se aqui é cementócito, que células são essas? Quem arrisca? É simples. Essas aqui, ó. Vamos lá. O ligamento periodontal não tem capacidade de transformar suas células mesenquimais em cementoblasto, por exemplo? Não é isso que a gente viu? Então, se aqui é cementócito, obviamente essa primeira camada de células só pode ser o cementoblasto. Então, o cementoblasto está na periferia do cemento, certo? E a partir do momento que ele forma o cemento em si, a matriz inorgânica, ele vai sendo englobado pela matriz inorgânica, se transformando em cementócito, tá bom? Como esse que a gente está vendo aqui. Deixa eu fechar aqui. E, por fim, osso alveolar. Bom, a próxima aula nossa vai ser só de osso, tá? A gente vai falar muita coisa de implante e também relacionado com osso. Então, aqui eu vou dar para vocês uma noção geral do osso alveolar, mas a gente vai ter uma aula só disso, que é a próxima, né? Da próxima terça-feira, tá bom? É importante a próxima aula, gente, porque a gente vai ver o local que a gente vai instalar nossos implantes. O som ficou... Tá? Então, como eu estava falando, a próxima aula a gente vai ver, além da parte óssea, falar de densidade, falar de como é que é o osso, de como vai ser esse implante dentro do osso. Tá? Então é importante que a gente que a gente participe aí semana que vem, tá bom? Bom, então o osso alveolar é um tecido também mineralizado, bastante consistente, vascularizado, tá? É também inervado. A gente já viu, né, que ele tem capacidade sensorial, que faz parte da maxila e mandíbula, né? Então, ele forma o alvéolo dentário e, junto com o cemento e o ligamento periodontal, forma o periodonto de sustentação. A principal função do osso é distribuir e reabsorver as forças do osso alveolar. É distribuir e reabsorver as forças geradas pela mastigação e demais contatos oclusais. Tá bom? O osso alveolar, a gente tem basicamente, assim, didaticamente, duas partes, tá? O osso alveolar propriamente dito, que é o osso que reveste a parte interna do alvéolo, e o osso alveolar de suporte, que esse é o que interessa pra gente, porque em implantodontia, a gente não vai ver, ou melhor, vai trabalhar apenas em parte com alvéolos, né, em caso de implantes imediatos. Então, o que a gente vai trabalhar normalmente é com o osso, é com o alvéolo cicatrizado, tá? E aí, esse osso alveolar residual é que é importante para a gente. Gente, o que é importante no osso? A gente saber algumas coisas. Eu estou transpondo para a implantodontia. Por quê?
porque é no osso alveolar que a gente vai ter que botar nossos implantes. Tá? Então, assim, todo osso, ele é formado de cortical e medula. Tá? O osso compacto, né? Ou osso esponjoso. Eles recebem esse nome porque a parte mais externa do osso normalmente é mais densa, tem mais matriz mineral e, portanto, é chamado de osso cortical ou osso compacto. A parte interna, né, ela tem mais trabécula óssea, onde passam vasos sanguíneos e nervos, e é chamado de osso esponjoso ou osso medular. É o tutano do osso, né? Então, se a gente pegar um osso de galinha, a gente vai ver que a parte externa do osso é bastante densa e a parte interna é bastante porosa. É o tutano, né? A gente até chupa aquele tutano, não é isso? Então, assim, é importante a gente saber disso. Por quê? Porque implantodontia não é receita de bolo. Em implante, se nós pegarmos um osso muito denso, ó, vamos lá. Quando eu vou colocar um implante, se eu for colocar um implante da marca Sim, SW, que é um tipo de implante, de 3,75, hexágono externo, eu vou usar 4 brocas, 4 fresas. A lança, a de 2, a de 3 e a Caltesync. A gente vai ver isso depois, vocês vão ter essa aula. 4 fresas. Porém, se meu osso for medular, eu posso utilizar até 6. Se o meu osso for cortical, eu posso utilizar até 6. Se meu osso for medular, eu posso utilizar 2. Então, a sensibilidade que você vai desenvolver ao perfurar o osso é fundamental para você não sobrefresar ou subfresar, porque isso pode levar à perda do implante, tá? Então é importante a gente ter sensibilidade no tocar no osso. Observar que área é aquela, observar se esse osso é muito cortical, se é pouco cortical, observar na tomografia se ele é mais trabeculado, tá bom? Então é importante a gente conhecer o osso, que é o nosso objeto de trabalho nas cirurgias de implante. Então, vejam só essa imagem aqui. Ó. O osso alveolar, normalmente, ele é mais fino por vestibular, tá? Em maxila principalmente. Todas as paredes alveolares são revestidas por osso cortical, pode ser finíssimo, mas é osso cortical. E o trabeculado ósseo na maxila, ele é bem mais evidente do que na mandíbula. Observe essa imagem da maxila aí, na parte mais posterior, na parte de tuber, né? Você vai ver que ali, ó, se você não tomar cuidado e se você passar fresa demais, você não consegue travar um implante. Olha como ele é poroso, olha como ele é tabeculado. Então você tem que subfresar, tá? Qual a importância da gente saber que a parede vestibular óssea da maxila é mais fina do que a parede lingual? Numa extração, você tem que fazer das tripas coração para preservar a parede vestibular. Ok? Fundamental. Olha só esse. Deixa eu tirar isso aqui. Olha só esse canino aqui, ó. Você praticamente não vê parede vestibular. Então, se você rompe uma parede dessa na extração, por exemplo, você pode ter um grande problema nas mãos. É por isso que a gente faz hoje muita extração traumática, né? Com periótomo, com aqueles tracionadores de dente, etc. Então é importante observar que a espessura na mandíbula, a espessura do osso, da tábua óssea vestibular, ela diminui de anterior para posterior, porque em posterior a gente tem a linha oblíqua externa, tá? Observa aqui nessa imagem que a linha oblíqua externa, ó, aqui em amarelo, ela faz com que a tábua vestibular dos molares seja bastante espessa, tá? Bastante espessa. É daqui que a gente tira enxertos, gente. Enxerto monocortical. Em contraposição, observe a raiz aqui do canino, do primeiro pré, do lateral, finíssima. Qualquer coisa a gente pode simplesmente romper. E a gente tem um belo de um defeito aqui para poder trabalhar depois.
tá? Então, ter muito cuidado com essas características anatômicas da mandíbula e da maxila, tá? Mostrando aqui mais uma vez a parte anterior. Quanto é fino. Quanto o osso é mais denso, estão percebendo? Pouco trabeculado, tá? Diferente da maxila. Então, a mandíbula, ela é mais densa do que a maxila, né? E a gente vai ver isso depois. Quando você tem uma tábua vestibular muito fina, isso é mais propenso que a gente tenha uma recessão gengival, tá? Então, todo cuidado nessas áreas são importantes. Isso aqui a gente vai falar na próxima aula, que é o padrão de reabsorção, tá? A gente sabe que o osso, né? Então tem muita trabécula, né? São os canais de Volkmann, onde passam vasos sanguíneos, vasos linfáticos, onde passam nervos, tá bom? As células do tecido ósseo é o osteoblasto e o osteoclasto, sendo que o osteoblasto é uma célula de formação de osso e o osteoclasto é uma célula de reabsorção óssea, que são ativadas a partir de forças de pressão e tensão. Vocês devem lembrar disso lá da ortodontia, né? Forças de tração de pressão e tensão. E também faz parte, junto com as fibras de Sharp, daquele aparato, né? Cemento, fibra e osso alveolar. Ok? Como a gente vai falar, tem uma aula só de osso, aqui é só uma introduçãozinha para a gente poder... Nossa primeira aula, ok? É um turno só de aula. É correspondente a 4 horas de aula. Semana que vem vai ser comigo de novo. A gente vai ter mais 2 aulas falando de osso alveolar. Acredito que a gente tem muito para conversar semana que vem, né? Alguma dúvida, gente? Ficou... É claro que isso aqui é todo mundo, né? Sabe, a parte bem básica, é para a gente entender. Eu queria que vocês fixassem algumas informações dessa aula, principalmente em relação à gengiva, né? Porque ligamento periodontal e cemento a gente não tem no implante, e essa parte de osso tem uma aula só específica para isso, tá bom? Mas estou à disposição de vocês aí. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar. Se não...